Olá, historiadores mágicos! Tudo bem? Eu sou a Bia. E eu sou a Gabi. E nós somos a Magia Histórica. Histórica. Roda a vinheta. E hoje vamos falar da Pequena Sereia, o filme lançado em 1989 da nossa maravilhosa Ariel. E antes de falar dela propriamente dita, a gente começa a nossa aventura lá em 1805, em Odense, na Dinamarca, com o nascimento de Hans Christian Andersen. Ele foi um grande escritor que teve um papel importantíssimo na história dos contos de fada. Ele foi o responsável por obras como A Princesa Ervilha, A Porgazinha, O Patinho Feio e a nossa Sereiazinha, ou como ficou mundialmente conhecida, a Pequena Sereia. Em 1837, Hans Christian Andersen traz pra gente a história da Sereiazinha, que era uma sereia que era apaixonadíssima pelo mundo dos humanos. E ao salvar um humano, ela se apaixona por ele. E ele era um príncipe. Porém, eles tinham a grande barreira de que ela era uma sereia e ele um príncipe que mal sabia da existência dela. Então ela procura a bruxa do mar, querendo ter pernas, para que ela pudesse enfim encontrar o seu amor. Porém, a bruxa do mar deixou bem claro de que ela teria que trocar tudo pela sua voz, que era, por sinal, uma das mais bonitas de todo o oceano. Então, a bruxa ela estipulou um prazo e disse que se até aquele tempo a sereiazinha não fizesse com que o príncipe se apaixonasse por ela, ela então iria morrer e se transformar simplesmente em bolhas no mar. Naquela época acreditava-se que as sereias não tinham almas como nós seres humanos. Elas, então, na sua morte, elas simplesmente se transformavam como parte do oceano, parte do mar. E somente quando uma sereia conseguisse se apaixonar por um ser humano, né, e fazer com que o ser humano se apaixonasse por ela também, é que ela acabava então adquirindo uma parte daquela alma, podendo se tornar imortal após a morte. Infelizmente, mesmo tendo correspondido um pouco esse amor da sereia, ela encantou o príncipe, não foi o suficiente para que ele quisesse se casar com ela, porque ela não era da realeza e era meramente uma desconhecida. Então o príncipe se casa com outra princesa, deixando a sereiazinha em profunda tristeza. E para acabar então com o seu sofrimento, ela se joga no mar e acaba virando bolinhas e some para todo sempre. O decorrer da narrativa apresentada no conto original, ele é muito similar com a história que a Disney nos traz. É claro que mudando apenas alguns pontos, né? Afinal o conto nos leva a essa morte trágica da sereiazinha e a história da Disney, ela teve ali o seu felizes para sempre com o Eric. Um ponto interessante que é muito válido ressaltar é que o nome Ariel, assim como o nome dos outros personagens, foi uma atribuição da Disney. No conto de Andersen, a sereiazinha é simplesmente chamada como Sereiazinha, e os demais personagens também não possuem nome e tantas características assim. E aí, uma curiosidade extra é que recentemente, com a intenção da produção de um live action, né, alguns burburinhos foram gerados por algumas alterações de características físicas de alguns personagens, mas na verdade, embora isso destoie um pouco do nosso clássico da Disney, tem tudo a ver com a versão do Andersen, onde os personagens não eram tão descritos assim. Muitos historiadores acreditam que a própria história da sereiazinha tenha sido uma inspiração da vida do autor, visto que Hans sempre utilizava da sua vida para criar os seus contos. A gente vê isso bastante no Patinho Feio, que ele utiliza a história da infância solitária dele para contar a triste história do patinho. Então acredita-se muito que a sereiazinha tem uma inspiração real na vida pessoal do autor. Bom, também, segundo algumas histórias e alguns relatos, acredita-se que o autor tenha desenvolvido uma certa paixão por seu amigo Edward Cullen, uma paixão de romance mesmo, sabe? Contudo, Edward não correspondeu aos sentimentos de Hans e em 1837, Cullen acaba se casando com Henriette. E como dito pelo próprio Edward Cullen em suas memórias após a morte, ele diz a seguinte frase: "Eu me encontrei incapaz de responder a este amor", e isso causou um sofrimento tremendo no autor. O próprio Edward reconhecia esse amor do amigo e percebia que era incapaz de corresponder. E em 1837, que é exatamente o ano que ele resolve se casar com Henriette, Hans lança o trágico conto da Sereiazinha, uma sereia que teve seu amor incorrespondido.
E o Hans, tadinho, ele não tinha muita sorte em relacionamentos amorosos, não. Nem com homens, nem com mulheres. Afinal, a bissexualidade do autor era inegável. Porém, o Hans tinha uma característica que eu acho que, assim, deve ser comum em toda a sociedade ainda hoje, que eram esses relacionamentos platônicos. Hans sempre queria o que não podia ter, sabe? Ele começava a sentir atração, desejos, sempre por pessoas que era impossível que rolasse alguma coisa, como personalidades famosas, grandes artistas. Então ele era um sonhador nesse quesito de amor. E acabava se frustrando no final. E acredita-se que o principal fato da sereiazinha ter que trocar a sua voz, perder a sua voz, seja uma representação simbólica para o que o autor sentia na época, visto que ele não podia de jeito nenhum falar abertamente que ele queria ter um relacionamento com seu amigo Edward, porque relacionamentos homoafetivos em 1830 não eram nem um pouco bem vistos pela sociedade. Em alguns países era considerado até mesmo um crime. Então essa falta de voz, essa falta de verbalização dos sentimentos da sereiazinha é uma representação, sim, de como o autor se sentia perante aquele relacionamento. E o outro ponto também, né, essa necessidade da sereia precisar desse amor do príncipe, da aceitação do príncipe e que o príncipe correspondesse à sua expectativa, afinal, só se o príncipe se apaixonasse por ela também, ela teria sua alma. Isso tem um impacto tão grande quando a gente reverbera para a história do Hans, mostrando que, de fato, em todas as paixões, o Hans sempre se entregava, como se aquilo dependesse e fosse extremamente necessário para que ele pudesse se sentir vivo. E agora falando um pouquinho sobre a animação em si da Walt Disney, A Pequena Sereia, ela foi muito marcante para a produtora porque eles estavam passando por diversos problemas comerciais, de crítica entre as décadas de 70 e 80. A Disney estava tendo uma grande decadência nos seus filmes, inclusivamente financeiro, e A Pequena Sereia ela veio como um boom, ela trouxe um marco, um diferencial e deu início à nova era que a Disney iria enfrentar, que seria o renascimento, a fase do renascimento da Disney, que daí viriam os grandes clássicos da era do renascimento que a gente conhece. E o sucesso da Pequena Sereia foi tão grande e a animação foi tão bem aceita pelo público, né, que a história da Ariel continuou repercutindo ali, gerando mais 2 filmes. Pequena Sereia 2, O Retorno ao Mar, que nos conta ali a história da filha da Ariel, Melody, junto com o Eric. E também Pequena Sereia, a história da Ariel, que conta todo o passado da Ariel antes do Eric, né, de toda essa confusão de perder a voz, ganhar a perna, enfim. Então por hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Não esquece de comentar o que você achou sobre essa história. E também comenta aí embaixo, sereiazinha, para você marcar o território que você assistiu o vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho. Temos vídeo toda quarta e todo domingo. Aproveita também e segue a gente em nossas redes sociais, é tudo @malhistórica. E se você quiser saber um pouco mais sobre a vida do Hans, a gente tem um vídeo no canal que a gente conta sobre o papel dele nos contos de fada. E também temos um vídeo falando um pouquinho sobre o filme clássico A Pequena Sereia da Disney, toda a parte histórica ali por trás da Ariel. Então é isso, até a próxima aventura. Um beijo e